Capítulo 20. Uma vida em foco. Seu final foi tão desonroso que ofuscou a glória de seu triunfo. Em seus dias, ele simplesmente não sobreviveu para contar a história e receber os lauréis. Em nossos dias, sua última posição é vista como atravessar a linha entre coragem e loucura que o deixa aberto para a acusação de megalomania. Mas o homem conhecido por seus compatriotas portugueses, como Fernão de Magalhães, pelos espanhóis como Hernando de Magallanes e para o mundo de língua inglesa como Capitão-Geral Ferdinand Magellan, seria indiferente às críticas. O descobridor do caminho em volta da América do Sul e do estreito que leva seu nome, o primeiro a quase circunnavegar o mundo, que se tornou o maior explorador da grande era do descobrimento, era um dos seres humanos de vontade mais forte e decisão mais singular que jamais viveu. Magalhães não era alto e bonito, nem impressionava pelo seu físico. Não era um favorito da corte, membro da mais alta classe aristocrática ou versado em moda da corte. Qualquer que fosse a vantagem que lhe faltava, porém, ele compensava com uma coisa. Era um sonhador impelido por uma visão interior e fortificado por devoção de fé, que faziam dele, nas palavras de outro capitão da época, Durão, Durão, Durão. De poucos outros homens, podia-se dizer mais, com mais acerto, que ele marchava ao som de outro tambor. Quando Magalhães levantou a âncora e partiu da Espanha em setembro de 1519, com 5 naus e uma equipe de 265 membros, a Armada de Moluca, ele não tinha ideia de que essa viagem levaria 3 longos anos, não os 2 que ele planejara, e que somente um de seus navios voltaria, e que ele mesmo morreria. Não é provável que ele compreendesse bem o caráter revolucionário de seu tempo ou o significado de suas próprias descobertas. Ele era explorador. Seu negócio era descobrir o novo. Mas, como ressaltam seus biógrafos, ele não podia ter certeza nem do que procurava até que o encontrasse. Surpreendentemente, parece que Magalhães não revelou seus verdadeiros motivos nem para seus patrocinadores reais da Espanha. Numa audiência com Carlos I, que logo seria eleito imperador do Sagrado Império Romano Carlos V, ele não fala de dar a volta ao mundo. A linha básica de seus patrocinadores era o lucro financeiro, a dele, a descoberta. Eles desejavam especiarias das Molucas que os enriquecessem. Ele buscava uma passagem pelas Américas que permitisse circunnavegar o globo a fim de provar que o mundo era redondo. O mundo da Reforma e Renascença era revolucionário em muitas esferas, especialmente religião, artes, ciências e comércio. Mas nenhuma revolução era mais significativa do que a Era das Descobertas. Dentro de 30 curtos anos, uma centena de pequenas embarcações, saindo de uma pequena parte da costa sudoeste da Europa, descobriu maior parte do mundo do que todos os descobridores anteriores tinham encontrado até então. O mundo moderno nasceu através deles, tanto quanto através das penas de Lutero, Erasmo e Maquiavel, os pincéis de Da Vinci e Miguel Ângelo e o telescópio de Copérnico. Magalhães era tão bem informado quanto qualquer pessoa poderia ser a respeito do desconhecido. Tendo importunado marinheiros que voltavam de suas viagens e examinado todas as reportagens que conseguia lançar mão, sua maestria dos ventos e dos mares em áreas que jamais navegara era extraordinária. Mas o que ele queria, ninguém sabia. Onde haveria uma quebra na massa de terra, acreditando ser ao sul, através da qual os navegadores pudessem passar do conhecido Oceano Atlântico para o então desconhecido e sem nome Pacífico. Os pontos altos da épica viagem de Magalhães são conhecidos de gerações de crianças nas escolas. Seu desalento,
ao descobrir que o Rio del Plata, do Uruguai, era um estuário e não a passagem que ele procurava. Seu implacável abafamento da rebelião de 3 nobres espanhóis, sua ida mais ao sul, em direção à Antártida, mais ao sul que qualquer outro europeu conhecera, sua descoberta do Estreito de Magalhães em outubro de 1520, quando todos os seus homens estavam desesperados, suas raras lágrimas quando viu pela primeira vez o Oceano Pacífico e sua incrível travessia de 12.600 milhas das vastas e ainda não cartografadas águas do maior oceano da Terra. Acontecesse o que acontecesse, a resposta de Magalhães era sempre: naveguemos em frente, naveguemos em frente. Fosse qual fosse o empecilho ou a reação da tripulação, ele manteria sua promessa ao rei Carlos e navegaria em frente. Seus marinheiros podiam estar famintos, as reservas vazias, as velas rotas, as cordas arrebentadas e o sol implacável. Mas ele não foi para trás. Era sempre: naveguemos em frente, naveguemos em frente. Finalmente, em 6 de março de 1521, a armada de Magalhães enxergou terra, primeiro o Guam e depois as Filipinas. Triste, mas compreensivelmente, Magalhães estava cheio de uma exaltação religiosa com seu feito. Isso levou não apenas à conversão forçada dos infelizes nativos, mas também a um ataque descuidado, tolo, sobre outra ilha, contra forças superiores, onde ele perdeu sua vida. A nau de Magalhães acabou chegando em casa, mas sem ele. Sua nau, Almirante Trinidad, arrebentou numa tempestade e o último de seus 5 navios, o Vitória, levando 26 toneladas de especiarias, capengou sozinho até Sevilha. Da armada original de 265, somente 18 sobreviventes, como espectros, completaram a viagem de 39.300 milhas em volta ao mundo. O que conseguiram, disseram seus compatriotas, era um milagre, a mais maravilhosa e maior coisa já acontecida no mundo desde que Deus o criou. O caráter de Magalhães estava longe da perfeição e seu mundo diferente do nosso, mas em sua determinação heróica, sua inquebrantável convicção, sua forte indiferença para a aprovação ou rejeição e seu obstinado desafio contra o desânimo, o fracasso e a morte, Magalhães demonstrou a força de uma vida com foco. Como tal, sua história abre uma janela a outro aspecto do chamado. O chamado vai diretamente contra a grande pressão moderna de pluralização, porque o chamado de Jesus oferece as prioridades e perspectivas essenciais para uma vida com foco numa época sobrecarregada. A vida é curta demais para... Mais outra palavra feia, pluralização, é o termo técnico para a terceira grande pressão que o mundo moderno exerce sobre a fé. A pluralização é o processo pelo qual a proliferação de escolhas e mudanças multiplica o número de opções. Isso afeta a esfera privada da sociedade moderna em todos os níveis, desde os bens de consumo até os relacionamentos, até visão do mundo e fé. Diferente da secularização, a pluralização não é radicalmente nova nem difícil de entender. A Igreja nasceu e floresceu nas condições altamente pluralistas do primeiro século, mas vai contra a experiência humana mais normal em que a variedade de coisas disponíveis era limitada e as diferenças de trabalho e patente eram unificadas pela força coesiva da religião. O mundo moderno oferece uma gama sem fim de escolhas e mudanças, sobrepujando a simplicidade e a coesão tradicionais. As cidades modernas abarrotadas de gente significam que todos estamos mais perto, contudo, mais estranhos um ao outro.
A explosão moderna do conhecimento significa que outras pessoas, outros lugares, outros tempos e outras psiques estão mais acessíveis que nunca. Contudo, nos foge a sabedoria coerente para interpretar tudo isso. A viagem moderna nos leva num assobio para qualquer parte do globo. A mídia moderna nos traz o mundo e sua exposição deslumbrante de opções ao toque de um botão. O comércio moderno torna acessíveis em nosso bairro os produtos de todo o mundo. Essa intensificação de escolha e mudança tem efeitos em muitos níveis. A consciência aumentada quanto à presença de outros aumenta a consciência das possibilidades para nós mesmos. A cozinha deles, os costumes deles, as convicções deles podem se tornar nossas escolhas, nossas opções, nossas possibilidades. A vida tornou-se amplo buffet de self-service, com uma variedade infinita de pratos. Ainda mais importante, a escolha não é mais apenas um estado de espírito. A escolha tornou-se um valor, uma prioridade, um direito. Ser moderno é ser viciado em escolhas e mudanças. São essas a essência inquestionável da vida moderna. Alguns dos efeitos da pluralização são arrasadores, porém sutis. Por exemplo, o aumento de escolhas e mudanças leva a uma diminuição em compromisso e continuidade para todos e para tudo. Sendo assim, a obrigação derrete e torna-se opção e dados fixos em escolhas. Mas outros efeitos são terrivelmente óbvios. Acima de tudo, a maneira com a qual a escolha e a mudança levam rapidamente a um senso de fragmentação, saturação e sobrecarga. No mundo moderno, há simplesmente escolhas em demasia, pessoas em demasia com as quais nos relacionar, coisas demais para fazer, coisas demais para ver, coisas demais para ler, coisas demais com as quais nos atualizar e seguir, coisas demais para comprar. De cada um brotam suas próprias perguntas. Será que podemos? Poderíamos? Deveríamos? Vamos fazer isso? Não vamos fazer isso? O que teria acontecido se tivéssemos e se não tivéssemos feito aquilo? A floresta de perguntas leva cada vez mais para dentro da obscura liberdade, para então a ainda mais obscura ansiedade das aparentemente infinitas possibilidades. Em algum ponto que é diferente para cada um de nós, liga-se uma chave de cortar a corrente. Estamos em sobrecarga, saturados. Há demais para se fazer e tempo pouco demais em que fazê-lo. Mas a vida continua. Só no nível dos relacionamentos, o mero número, a variedade e intensidade tornam-se impossíveis. Mas a vida continua. No minuto sentimos a vertigem de possibilidades sem limite e no próximo, a frustração da superficialidade. Mas a vida continua. O resultado não é somente a sobrecarga, mas também uma profunda perda de unidade, solidez e coerência na vida. A experiência nos vem rasgada em pequenos fragmentos e episódios. Cada momento se destaca por si, sem raízes em um ontem nem consequências para um amanhã. Como um byte de som ou uma manchete, cada experiência rompe em nossa atenção e desvanece rapidamente de nossa memória. A última moda de hoje, amanhã é ridícula. A celebridade de hoje é o chato de amanhã. Não é de surpreender que o déficit de atenção é um mal contemporâneo e a tradição autêntica um bem bastante escasso. Dizem que a pedra era o meio para os antigos e o aço para os primeiros modernos. O nosso é o plástico e o nome do jogo é reciclagem. Único exemplar e, para sempre, são antiquados e preciso mais espaço é a resposta que damos mais rapidamente. Em nossas vidas fragmentadas, há uma única coisa necessária. Fique de olhos abertos. A arte de construir sua identidade é mais questão de fluidez do que de futuro, já que as regras do jogo mudam tão rápido quanto os próprios jogos. Aprendemos a evitar, acima de tudo, ficar presos com compromissos que possam comprometer a liberdade de amanhã.
como é que o chamado responde a esse problema moderno do cotidiano? É óbvio que não é uma palavra mágica que faz desaparecer a gama de escolhas e mudanças e junta os cacos de nossa vida fragmentada. Mas o próprio caráter do chamado vem em contrapartida à fragmentação e sobrecarga em pontos chaves, abrindo o segredo de uma vida em foco dentro de um mundo saturado. Primeiro, o chamado subverte a idolatria moderna mortal da escolha. A escolha na vida moderna é central, poderosa, inquestionável e endeusada em tudo que pensamos e fazemos, tanto que não pode ser descartada apenas com o apelo de outra escolha. Escolha, para as pessoas modernas, é um direito que vai acima da responsabilidade e da racionalidade. Veja, por exemplo, como os argumentos contra o aborto, por qualquer motivo, naufragam sobre as rochas da escolha. O rótulo pró-escolha tenta resolver o argumento usando um termo que não se pode contradizer. Os argumentos contra a escolha precisam reconhecer o poder especial e divino da escolha, mas no final, somente uma coisa poderá conquistar essa escolha: ser escolhido. Assim, para os seguidores de Cristo, o chamado neutraliza o veneno fundamental da escolha na vida moderna. Eu escolhi a vós outros, disse Jesus. Não fostes vós que escolhestes a mim. Não somos de nós mesmos, fomos comprados por um bom preço. Não temos direitos, apenas responsabilidades. Seguir a Cristo não é nossa iniciativa, apenas nossa resposta em obediência. Nada funciona melhor para derrotar as pretensões da escolha do que a convicção do chamado. Uma vez que tenhamos sido chamados, literalmente, não temos outra escolha. Segundo, o chamado oferece o roteiro para a nossa vida e, assim, um senso de continuidade e coerência no meio de um mundo moderno fragmentado e confuso. A saturação e a sobrecarga produzidas pela pluralização e reforçadas pela mobilidade são a principal causa da alienação moderna. Se vivemos em demasiados lugares, tivemos empregos demais, conhecemos pessoas demais e assistimos televisão demais, como fazer sentido de tudo? Há um roteiro em nossa vida ou ela é apenas um abarrotado de experiências que são som e fúria que nada significam? Estamos condenados ao que o historiador Arnold Toynbee descreveu como contar uma maldita coisa após outra? Ou existe significado na história da nossa vida, apesar dos deslocamentos? Sempre que sentimos esse dilema, o chamado nos lembra que havia nômades antes dessa mobilidade moderna. E o chamado deu-lhes significado. Foi assim que Abraão deixou Ur dos Caldeus e seguiu o chamado de Deus sem saber para onde ia. O povo de Israel atravessou um deserto sem trilhas, seguindo uma coluna de nuvem de dia e de fogo de noite. Em ambos os casos, seu senso de direção e significado vieram unicamente do chamado de Deus, não da previsão, sabedoria ou capacidade deles lerem as circunstâncias. Estavam a caminho da terra prometida. Nem sempre sabiam como Deus os conduzia, mas sempre souberam por que confiar em Deus. Sua palavra era a promessa e seu chamado era o caminho. Hoje é diferente. Novamente somos nômades. Podemos morar numa cidade por muito ou pouco tempo. Podemos ter um emprego mal pago ou bem recompensado. Podemos ter amizades ricas e realizadoras ou raras e frustrantes. Podemos ter um currículo manchado ou impressionante, mas para o seguidor de Cristo, nada dessas coisas determina exclusivamente nossa vida. O que importa é que sigamos o chamado. A vida pode ainda portar as marcas de uma trilha no deserto, mas as colunas de fogo
estão ali para nos dirigir e proteger. Siga o chamado de Cristo, apesar das incertezas e caos das circunstâncias modernas. Você encontrará o roteiro de sua vida. Terceiro, o chamado nos ajuda a termos propósito único, sem sermos fanáticos. Escolhas e mudanças modernas, reforçadas pelo passo e pelas pressões da vida moderna, ameaçam constantemente atrapalhar nossa concentração e dissipar nossas energias. Há uma boa razão para a prevalência de termos tais como esgotamento, a tirania do urgente, a ditadura da agenda. Muitas das estratégias como resposta são tão mais quanto os problemas. A noção perigosa de que a necessidade é que é o chamado é receita certeira para a sobrecarga e confusão. A noção tentadora que hoje você merece uma folga é receita certeira para a lassidão e o vagar sem rumo. O remédio, não é necessário dizer, está em estabelecer alvos sábios e deixar de lado tudo mais. Mas como? Muito tempo atrás, o autor de Provérbios observou que a loucura pode agradar o homem de cabeça vazia, mas o homem de entendimento vai direto para o seu alvo. Mais recentemente, o filósofo de Harvard, George Santayana, escreveu: ao realizar qualquer coisa definida, um homem renuncia tudo mais. O mundo moderno torna a vida em foco mais difícil e quase impossível simplesmente passar despercebido. Holden, poeta e seguidor de Cristo, declarou: hoje, para atingir qualquer coisa, o artista tem de desenvolver uma severidade consciente com respeito ao tempo que, em tempos passados, poderia parecer neurótico e egoísta, pois não pode se esquecer de que vive em estado de sítio. Solzhenitsyn concordou, dizendo que o artista não tem outro recurso se ele não quiser se aquecer demais com preocupações efêmeras e secar por completo. O que é verdade para o artista se aplica a todos nós. A própria vida está em estado de sítio, mas um senso de chamado nos ajuda, porque oferece um alvo no centro de nossos círculos concêntricos cada vez mais largos, que são as possibilidades da vida. A vida moderna nos ataca com uma gama infinita de coisas que poderíamos fazer, amaríamos fazer, ou algumas pessoas dizem que temos de fazer. Mas não somos Deus e nem somos infinitos ou eternos, somos simplesmente finitos. Só temos certo número de anos de vida, determinada quantia de forças, tantas células de massa cinzenta e certo número de notas de dinheiro na carteira. A vida é curta demais para... acaba se encurtando para simplesmente a vida é curta demais. Contudo, enquanto fazemos nossa contribuição de acordo com nossos dons e chamados, e outras pessoas fazem o mesmo, há tanta frutificação quanto há descanso nos resultados. Nossos dons são usados com o propósito para o qual nos foram dados. Podemos descansar ao fazer o que pudermos sem fingir que somos mais que o pequeno povo que na verdade somos. A famosa máxima de Raymond Dubas, que diz: pense globalmente, atue localmente, venha a ser realidade dentro do contexto do chamado. Em sua grande oração antes da crucificação, Jesus disse ao Pai: tenho glorificado a ti na terra, completando a obra que me deste por fazer. Algumas pessoas interpretam isso focalizando sobre o que fez Jesus. Outras, igualmente corretas, focalizam sobre o que Jesus não fez, tais como escrever um livro, fundar uma universidade, ou começar uma revolução, ou curar todas as pessoas, ensinar a todos e cuidar de todos. Mas os dois pontos são aspectos diferentes do chamado único de Jesus, de ser o Messias de Deus. O ideal de uma vida em foco por dons e chamado
significava muito para a escritora Dorothy Sayers. Referindo-se aos seus escritos e sua obra sobre Dante, disse ela: "Sinto que é, conforme observou Tennyson, para mim um claro chamado." Mas Sayers não começou com tanta clareza, nem achou fácil terminar com tanta clareza. Quando ela trabalhava para Basil Blackwell, publicador e vendedor de livros de Oxford, ele a descreveu como estando fora de seu lugar no negócio, como um cavalo de corrida preso a uma carroça. Sayers também não achou fácil ater-se ao chamado, uma vez que o encontrou. Muitas vezes ela ficava zangada com os pastores que pediam que ela inaugurasse festas de primavera, tirando seu tempo de escrever. Como ousam eles falar de vocação cristã, quando ao mesmo tempo eles tentam me tirar da minha vocação, que é de ser artesã das palavras, desperdiçar o tempo fazendo algo pelo qual não tenho vocação ou talento, simplesmente porque tenho um nome? Sayers se achava em desconforto quando a fama impeliu-a para o papel de apologeta cristã, e líderes eclesiásticos insistiam que ela fosse em frente. "Precisamos fazê-la uma profetisa para esta geração e dar-lhe um microfone quanto mais você tiver essa disposição", diziam. Ela escreveu a um amigo: "Quando estou fazendo essa espécie de coisa, sou visitada por uma forte sensação de que não é esse meu trabalho certo, e com isso estou perigosamente próxima a violar minha própria integridade." As honrarias podem distrair tanto quanto a fama e os projetos dignos. Em 1951, quando Winston Churchill voltou ao poder como primeiro-ministro, seu escritório escreveu para C.S. Lewis, convidando-o para ser comandante do Império Britânico. Lewis era admirador de Churchill, mas ainda assim ele recusou. Seu chamado não poderia ser comprometido pela honra. Sempre há malandros que dizem, e tolos que acreditam, que meus escritos religiosos são todos propaganda contra a esquerda, e minha aparição na lista de honrados é claro que fortaleceria as mãos desses. É, portanto, melhor que eu não apareça ali. O senso de chamado é sua mais importante bússola na vida? Em 1941, Eliot escreveu: "Pode uma vida toda representar um único motivo?" Se o único motivo é nosso próprio, a resposta a Eliot tem de ser não. Não somos suficientemente sábios, suficientemente puros ou suficientemente fortes para alvejar e sustentar tal motivação única durante toda a vida. Dessa forma, iríamos certamente ao fanatismo ou ao fracasso. Porém, se a motivação única for a motivação mestre do chamado de Deus, a resposta é sim. Em toda e qualquer situação, tanto hoje quanto no amanhã de amanhã, o chamado de Deus para nós é o porquê, o que, o para onde e o de onde de nossas vidas. O chamado é sim para Deus e leva consigo um não para o caos das exigências modernas. O chamado é a chave para traçar o roteiro de nossas vidas e descobrir o sentido de nossa existência dentro de um mundo caótico. Você vive uma vida saturada, sobrecarregada e fragmentada? Você é puxado por todos os lados por laços de apelos à necessidade? Está frustrado consigo mesmo pelas vezes que o melhor de sua vida é evitado pelo que é apenas bom? Você anseia conhecer a paixão sobrepujante e pureza de coração de desejar uma única coisa? Ouça Jesus de Nazaré, atenda o seu chamado.